Ela tem cabelo azul, pais ausentes e um gato. Mas não, eu não tô falando de uma girl aleatória aí da internet, e muito menos da Coraline. Eu estou falando de Caroline. Caroline e a Poção Mágica, como foi traduzido pelos Estados Unidos, é um filme que aparentemente é bem parecido com Coraline. Veja só, eles parecem bastante, né? Uma menina com cabelo azul, com uma roupinha listrada, abandono parental, coisas assim. Mas a realidade é que esses dois filmes são bem diferentes. O que acontece é que a tradução estadunidense do filme fez com que ele parecesse uma cópia barata de Coraline. É isso mesmo. Mas isso não significa que o filme é uma boa obra original. É original, mas não é boa. Quando eu tava fazendo a pesquisa sobre o filme, eu vi que muitas pessoas, principalmente dos Estados Unidos, fizeram confusão entre os dois filmes, achando que Caroline e a Poção Mágica fosse uma espécie de continuação da Coraline, o que não tem nada a ver. Pelo menos a capa dos filmes é bem parecida, claro que Caroline e a Poção Mágica tem uma qualidade bem mais duvidosa, enquanto Caroline foi feito com stop motion, que é uma coisa super trabalhosa, que leva até anos para ser produzido. A Caroline foi feita com CGI e da pior qualidade possível. Não é um desenho muito profundo, não tem uma história também tão profunda quanto Coraline, mas é uma história aí. Se eu passei raiva assistindo esse filme, vocês também vão saber o que ele é. No começo do filme a gente conhece a Caroline, que é Malva aqui no Brasil também, mas eu só encontrei a versão em inglês. Eu não ia pagar a versão traduzida porque eu não vou gastar dinheiro com esse filme, porque, né, já não parece ser muito bom. E ele realmente não é. E aí a gente conhece a Caroline e a avó dela, que também não tem nome. E a avó dela é tipo uma curandeira, ela faz remédios de manipulação, umas coisas assim. Muita gente vai comprar essas coisas dela lá. Só que o que tá acontecendo? Ali na região tem uma galera tentando convencer ela a vender a loja. E eles são de uma empresa muito grande. Só que a avó dela é daquela galera que bate o pé e fala, não vou vender, vou manter as coisas desse jeito. E é assim que é. Mas a Caroline, ela tá vivendo a própria vida, né? E o maior intuito dela nesse momento é aprender a voar. E ela sabe que com as manipulações e as magias que a avó dela tem, ela vai conseguir em algum momento. Então tem um amigo dela que faz parte de um clube de voadores, é uma coisa assim. E outra coisa que não faz o menor sentido é que esse cara é muito mais velho que ela, tanto que inclusive ele trabalha. Então o que esse cara tá falando com uma menina que tem, sei lá, 8 anos de idade? Não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Já começa que uma coisa em comum que a Caroline e a Coraline têm é que elas têm pais ausentes, né? Que foi uma coisa que eu até falei no começo. A gente aqui nem sequer vê os pais da Caroline, eles não são citados em momento nenhum. De repente a avó dela some, do nada, assim. Mas a Caroline já tem as dúvidas dela, né? Que provavelmente foi o pessoal da empresa. E aí ela tenta, com a ajuda do amigo dela, encontrar a avó dela. Então, basicamente, a história é sobre essa tentativa da Caroline de encontrar a avó dela. Uma coisa interessante a se falar é que a Caroline e a avó dela moram numa espécie de trailer. O carro que elas andam é a própria casa delas, que também é a loja. Então, é um negócio super utilitário. Eu acho muito engraçado porque quando você compara duas histórias, por exemplo, como a Coraline, que é uma história cheia de contexto, né? Tem todo um sentido sobre manipulação, como que as crianças são manipuláveis e que às vezes os pais deixarem elas sozinhas pode prejudicar muito a forma como elas vão lidar com pessoas estranhas. Aqui a gente tem uma menina que realmente fica sozinha com uma pessoa estranha, que é aquele amigo dela. Enquanto a avó dela sumiu, esse cara que fica com ela, o amigo que ela ligou no começo, gente, nossa, mas tá tudo errado, sabe? Não tem, tipo, nenhuma mensagem sobre isso. Tipo, não, crianças não andem com homens mais velhos que vocês. É tipo, a menina andando com um cara. E ele sendo a pessoa que vai ajudar ela. E uma coisa engraçada a se comentar é que a avó dela lembra um pouco a Ana Maria Braga. Acho que o cabelinho dela é um pouco semelhante, mas é só isso mesmo. A gente vê que a avó dela é levada pra, tipo, uma empresa meio grande, assim, com uma mulher esquisita, com umas botas desse tamanho, assim, meio vibe Lady Gaga. Ela é uma diva, não dá pra negar. Olha a forma como ela caminha. Meu Deus. Ela começa a torturar a avó da
Caroline pra ela falar as receitas dela, pra ela passar todos os cosméticos que ela produz, né? Porque é uma indústria de produtos ecológicos. Acho que eles vendem essa ideia meio ecológica. E aí a avó dela não quer de jeito nenhum passar, porque ela acha um absurdo, né? É o negócio dela, ela não vai vender. Então acho que se fosse um preço justo, não teria problema nenhum. Valeria muito mais a pena do que tudo que acontece nesse filme, né? Também dá pra perceber que acontece uma crítica às grandes empresas de tecnologia e o quanto que elas poluem o meio ambiente, ainda passando essa ideia de serem ecológicas. Mas é uma coisa que fica tão perdida no filme que eu acho que nem vale a pena falar. E aí a Caroline vai com o amigo dela, eles ficam procurando a avó dela, ela começa a tentar fazer uma magia que ela chama de ligação, que é um tipo de magia que quando existem duas pessoas que são parentes, ela vai conectar. A gente não tem uma jornada de aprendizagem nesse filme, porque, tipo, a protagonista, ela só fica sozinha um tempo, mexendo com as magias da avó dela. Talvez ela entenda o valor que as magias dela têm, mas ela não aprendeu nada, ela não mudou como pessoa, então não é um filme motivacional para crianças de maneira nenhuma. Aí tem um momento em que a Caroline e o amigo dela, eles estão fugindo dos capangas da dona da empresa e eles são muito burros. Todo mundo é muito burro. Porque eles se escondem atrás de uma árvore e o cara para de ver eles. E é isso, entendeu? E aí a Caroline deixa o gato dela e o menino no carro e vai sozinha pro meio do mato procurar a flor pra concluir a magia que ela tá tentando fazer a ligação com a avó dela. Tem uma cena muito legal que ela tá subindo uma montanha, eu acho que era pra ser uma montanha, mas parece mais uma ladeira. E eu me lembrei automaticamente do clipe da VTube tentando subir o morro. Nossa, mas é idêntico. E aí ela vai pra um lugar que tem um monte de flores, assim, umas flores muito bonitas e brilhosas. E do nada ela muda de roupa também. Ela tava com uma blusa, que é a blusa padrão dela, do filme, que é uma blusinha laranja com listras amarelas. E do nada ela tá com o vestido todo rosa e a mochila dela vira uma bolsa rosa também. E não explica como isso aconteceu, nada. Ela só aparece desse jeito. E aí ela pega várias flores e ela vai embora e encontra o amigo dela. Só que quando ela chega lá no ônibus que o amigo dela tá, ele não está mais. Mas ela também não procura saber o que foi que aconteceu com ele, que foi a coisa mais patética que eu já vi na minha vida. Ele saiu no tapa com o capanga e aí passou um policial e o policial levou os dois pra cadeia. Ai, meu Deus, ele viu os caras brigando e automaticamente levou eles pra prisão, é isso. E a Caroline não procura o amigo dela, ela não se importa nem um pouco. Talvez ele tenha ido pra cadeia por outros motivos, né? E aí a Caroline continua, né, tentando fazer a magia dela, tem todos os ingredientes, só que aí ela percebe que tá faltando água. E aí do nada começa a chover, aí ela fica feliz, começa a planar, né, que ela já tinha conseguido voar também, que ela conseguiu usar os feitiços lá da avó dela, as poções mágicas e que tava voando já também. E aí o amigo esquisito dela manda outro amigo esquisito dele pra ajudar ela na missão, né? Eles aparentemente trabalham no mesmo lugar porque eles usam um uniforme muito parecido, só que a diferença é que ele tem cabelo preto. E ele voa também. Acho que essa roupa deles deve ser desse clube de voo, não sei explicar muito bem. E aí a Caroline consegue soltar a poção que leva até a avó dela. E aí ela chega lá e a avó dela estava sendo torturada. Uma das torturas, inclusive, foi jogar pôquer com a mãe da Ruka. Acho que é Ruka. A nossa diva Lady Gaga. E ela tá com um monte de velhinha também, que vendem produtos naturais, esse era o sonho da vida dela. E aí a Caroline tenta negociar a avó dela de volta. Ela fala que vai dar o segredo das poções pra ela e aí começa a colocar uma mistura de um monte de coisa. E aí uma sequência de momentos totalmente nonsense, não faz o menor sentido. Tem um momento em que a Caroline mete a sombrinha dela no meio das pernas de segurança e ele cai. Tem outro momento em que uma vozinha consegue enrolar um dos seguranças e ele cai no papo dela. Tem vários momentos muito engraçados, mas a gente percebe que a Caroline é muito mais forte que os seguranças. Eu não sei qual o critério que foi escolhido pra selecionar essa galera, mas eles não estão muito bem, né? Eles conseguem fugir e fica todo mundo muito feliz, eba! Eu só sei que esse filme é muito ruim. Não sei se tem uma forma de amenizar. Porque a animação dele é ruim. A história dele é ruim. Não tem nenhum proveito que pode ser tirado. Absolutamente nada. Então eu acho que a maior estratégia de marketing sim foi vender ele como Coraline, porque Coraline é um filme muito bom, que independente da sua idade você vai ter medo dele, você vai gostar da história dele, você vai poder analisar 1000 coisas nele, porque ele tem muita profundidade. E esse filme aqui
Nossa, não consegue ser 1% do que Coraline é. Então, por favor, não confundam os dois filmes, porque eles não têm nada a ver. Primeiro que, assim, apesar de eles terem tentado fazer parecer, gente, não parece. Não parece, literalmente não parece. Olha isso aqui, tá? É só prestar atenção nas coisas. Eu fico muito triste que isso tenha acontecido. É uma humilhação muito grande para um filme tão bom ser comparado a uma coisa horrenda como essa. Mas já que esses filmes entram numa comparação, vamos ver o que os dois têm em comum, né? Bom, as protagonistas são duas meninas, de fato, com idades aproximadas, com cabelo azul, e elas têm uma jornada de heroísmo, basicamente, né? São elas que resolvem todos os problemas da história. De fato, tanto a Caroline quanto a Coraline são as próprias heroínas das histórias em que elas estão. Né? A gente vê que elas fazem muitas coisas, entendem, compreendem, amadurecem. Algumas não amadurecem tanto, mas esse que é o negócio ali da história, amadurecimento de crianças. E outra coisa que eu acho que dá pra falar é a conexão com a família, né? Dá pra ver que a Caroline se aproximou muito da avó dela durante todo esse processo. Elas não se davam muito bem porque tinham ideias muito diferentes. E a Coraline também dos pais, porque ela viu que eles não tinham muito tempo para ela, mas era por uma questão de trabalho, eles precisavam manter a vida dela, né, enquanto estavam trabalhando e não podiam dar tanta atenção quanto ela queria. Então, meio que são coisas que elas acabam aprendendo com o tempo. Eu passei por uma tortura psicológica voluntária. É isso, gente. Eu acho que esse foi o pior vídeo que eu já gravei, porque foi o pior filme que eu já assisti. Eu dou nota 1 de 5 para ele. Espero que vocês não tenham gostado dessa história assim como eu. E é isso. Comentem, curtam, compartilhem. E obrigada a quem se submeteu a isso. Até mais.